Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, 5 a 11, mesmo assentados, os irmãos, por favor, acompanhem com reverência a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Texto maravilhoso esse, né? Que fala tanto ao nosso coração. Semana passada eu citei um pensador que faleceu semana passada, e eu quero citar outra pensadora que faleceu também a semana passada. Pode ficar tranquilo que eu não vou citar ninguém aqui semana que vem. Ariano Suassuna deu uma aula quando ele completou 85 anos de idade. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras, e essa aula, se não me engano, foi chamada de aula espetacular, alguma coisa assim. O espetáculo? Aula e espetáculo, isso mesmo, né? E dentre várias coisas que ele falou nessa aula, com 85 anos de idade, ele fez uma crítica à cultura brasileira e às vezes aos heróis brasileiros. E ele faz uma citação de Cazuza, numa frase famosa de uma música de Cazuza, quando Cazuza diz que os seus heróis morreram de overdose. E aí ele fala de quão pernicioso e prejudicial isso é para a juventude brasileira, porque forma opiniões, faz cabeça de muita gente. E eu achei interessante, então, que ele, no meio daquela fala, ele diz assim: o meu herói não sabia o que era overdose. Ele morreu entre dois ladrões. Os nossos valores estão sendo trocados, disse ele. Esse é o verdadeiro herói. Esse é aquele que nós devemos admirar e que deve promover de fato os valores no nosso mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto, irmãos, é um texto maravilhoso. É um texto que nos fala acerca de Jesus. E ao mesmo tempo que é um texto simples, maravilhoso, ele é um texto difícil. Não só para nós entendermos, mas para nós vivermos aquilo que Paulo nos convida a viver aqui, à luz dessa passagem. Eu quero fazer algumas considerações iniciais e depois entrar no tema dessa noite, o que eu chamo sempre aqui de contexto. Em primeiro lugar, menciono o verso 5, quando Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu chamo aqui de exemplo de Cristo. E há uma exortação aqui. Paulo começa o texto dizendo: tende em vós. E o verbo que Paulo usa aqui nessa frase é um verbo que eu comentei aqui semana passada, é um verbo especial aqui na sua carta aos Filipenses. E Paulo usa muito essa ideia para dizer algo importante acerca daquilo que os crentes em Cristo Jesus devem viver.
E a ideia, então, essa letra B que eu coloco aqui, é tanto um esforço de mente e de coração, como também de uma atitude prática. Então, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, ele está dizendo, olha, que toda a mente e todo o coração estejam envolvidos nessa intenção de viver de forma prática aquilo que eu vou falar. Ou seja, pensem e sintam de tal forma que isso se torne algo irresistível na vida de vocês. E aí Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu concordo, irmãos, que aqui Paulo está apontando tanto para o exemplo de Jesus, como ele está falando também acerca da salvação que nós temos em Jesus. E eu percebi que há uma discussão muito grande dos comentaristas. Uns estão dizendo que Paulo não está falando do exemplo, outros dizem que Paulo está falando do exemplo. E aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, Paulo está falando das duas coisas. Ele está falando do exemplo de Cristo, mas ele está falando de algo que é exclusivo de Cristo, que é a salvação que nós temos nele, que é o hino que ele vai apresentar aqui a partir do verso 6. Há um comentarista bíblico que diz que do verso 6 até o verso 11, nós temos uma peça litúrgica, temos um hino, que Paulo, na verdade, usou, mas que era citado ou cantado pelos primeiros cristãos. Então Paulo pegou esse hino que era conhecido na igreja, e ele colocou parte desse hino, ou todo esse hino aqui, a partir do verso 6 até o verso 11. Trata-se de uma peça litúrgica, de um hino. E esse hino, essa peça litúrgica, ela é dividida em duas partes, bem claras. A primeira parte vai do verso 6 até o verso 8, quando Paulo fala sobre a humilhação de Cristo. Nós vamos ver isso mais para frente. E a segunda parte do hino fala da exaltação de Cristo, verso 9 até o verso 11. Na Bíblia de Genebra, o comentário da Bíblia diz que cada versículo dessas duas partes é uma estrofe. Então são 6 estrofes, 3 estrofes falando sobre a humilhação de Cristo e 3 estrofes falando sobre a exaltação de Cristo. Interessante, né? Porque Paulo usa isso para falar sobre o nosso Jesus, que é maravilhoso. Mas antes, eu quero fazer algumas considerações que eu chamo de considerações preliminares. A primeira delas é a palavra forma, que aparece tanto no verso 6 como no verso 7. Paulo diz, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E no verso 7 diz que Jesus assumiu a forma de um servo. A palavra forma, embora ela possa ser traduzida por aparência, não é esse o sentido aqui. Não significa aparência externa simplesmente, mas a realidade subjacente, ou seja, aquilo que ela significa. O que está por trás daquilo? Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que Jesus de fato é Deus e que Jesus se tornou de fato servo. Ele é Deus na sua glória e majestade, e ele é servo também, com todas as implicações do seu estado de humilhação, quando ele se tornou homem, quando ele serviu, quando ele morreu na cruz, no nosso lugar. A segunda consideração preliminar que eu faço é a palavra usurpação, que aparece aqui no verso 6, quando Paulo diz que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. É interessantíssima essa palavra, porque ela significa pegar pela força, se agarrar. Então o que Paulo está dizendo, ou que o hino nos diz? Que Jesus não deixou de ser Deus, ele continuou Deus, mas ele não se agarrou à sua deidade, ou à sua divindade. Ele não ele escondeu, por assim dizer, a sua deidade, quando ele assumiu a forma de ser, pelo menos em alguns momentos da sua vida. Terceira consideração preliminar, eu faço aqui da expressão em semelhança de homens, e vocês vão entender depois por que eu estou fazendo esse destaque. Quando Paulo diz que Jesus se tornou em semelhança de homens,
Também Paulo não está falando que foi simplesmente uma aparência. Não se trata de mera aparência. A palavra grega traz a ideia de identidade. Ou seja, Jesus de fato se tornou homem, assumiu a identidade humana. Não simplesmente foi uma aparência, e eu vou explicar daqui a pouco o que isso significa, quais as implicações disso na teologia. E por fim, nós temos a última consideração preliminar que eu faço, tem a ver com a glorificação de Cristo aqui, do verso 9 até o 11. E aqui eu uso um comentário do John Stott. Ele comenta esse texto e ele diz uma coisa interessante, que eu quero repetir aqui. Ele diz que Jesus recebe aqui, ou recebeu aqui, um título divino, Senhor, um texto divino, Isaías 45, 23, lá nós lemos, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua, está se referindo a Yahvé, a Jeová, ao Deus eterno. E Jesus recebe uma adoração divina. Todo joelho se dobre e toda língua confesse. Portanto, esse texto é uma das mais esmagadoras verdades acerca da divindade de Jesus. Ou você aceita Jesus como Deus, ou rasga sua Bíblia. Porque não comporta outro pensamento acerca de Jesus, a não ser o pensamento de que, de fato, Ele é o próprio Deus. Mas muito bem, irmãos. Isso posto, feitas essas considerações preliminares, vamos ao nosso tema dessa noite. O exemplo de Cristo. Esse é o nosso tema. Qual que é o objetivo nosso? Primeiro, mostrar as implicações práticas de seguir Jesus como servo que se humilhou. E segundo, entender o que Cristo fez por nós e adorá-lo como Senhor das nossas vidas. O exemplo de Cristo. Em primeiro lugar, esse exemplo de Cristo deve nos levar à prática da humildade. Porque Paulo está falando algo importante aqui, relacionado com aquilo que ele disse antes. E o que ele disse antes? Ele falou que nós crentes devemos ser humildes, não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que convém. Não devemos ter um pensamento egoísta acerca de nós mesmos e devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Esse era o assunto dos versos 1 a 4. E agora ele diz, tende em vós o mesmo sentimento. Então o exemplo de Cristo, ele nos leva a uma atitude prática de humildade. E essa é a atitude do crente aqui no verso 5. E como eu disse, o verbo tem a ver com um esforço de mente e de coração, que leva a uma atitude prática. A NVI traduz até dessa forma, ela usa a expressão de vida prática, não tanto de sentimento. A ideia é exatamente essa, ou seja, a minha mente, o meu coração devem estar envolvidos de tal maneira que eu viva imitando o exemplo de Cristo no que diz respeito à vida humilde. E eu me deparei com uma dúvida aqui quando eu comecei a ler os comentários, e eu vi que alguns preferem a tradução tende entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu até fiz essa pergunta, tende em vós ou entre vós? Com todo o argumento positivo que eu vi entre vós, eu não concordei. Eu acredito que Paulo está falando, ou o texto está falando exatamente sobre ter em nós o sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual que é o alvo? A humildade, como eu disse no início. Tem a ver com os versos 1 até o verso 4. Em outras palavras, irmãos, devemos ter a mesma atitude de Cristo. Talvez você fale assim, eu não quero ser humilde, eu não quero considerar o meu irmão superior a mim mesmo, então você não quer ser de Cristo. Você não quer Jesus na sua vida. Você não quer o senhorio dele sobre você. Porque se você tem Cristo, se você é dele, e se você o segue, se ele é Salvador e Senhor da sua vida, então necessariamente você tem de ter a humildade como regra da sua vida. Você precisa ser humilde. Não é fraqueza. Isso é ser como Cristo.
E Paulo diz, então, tende em vós o mesmo sentimento. E aquilo que eu estou dizendo é o sentimento de humildade. Não é a única ideia do texto, mas essa ideia está presente aqui. Cristo nos ensina, irmãos, a humildade, tanto na pregação dele, como na demonstração que ele faz da humildade na vida dele. E eu selecionei algumas passagens para ilustrar isso. A primeira delas é o ensino de Jesus sobre quem é o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus. Lembra da passagem? Eu gosto muito desse texto, porque a Bíblia diz que eles foram ao monte lá da transfiguração, e subiram com Jesus 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e viram a glória de Jesus lá. Depois o texto diz que os discípulos que ficaram, os apóstolos que ficaram ao pé do monte, eles enfrentaram uma situação muito adversa, que foi um menino que estava terrivelmente endemoniado. E a Bíblia diz que eles tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. E aí Jesus então repreende, expulsa, liberta aquela criança. Os discípulos perguntam, Senhor, mas por que nós não conseguimos? E Jesus diz, essa casta não sai a não ser com oração e jejum. E alguns outros acontecimentos se dão após isso. E aí o texto diz que os discípulos vão pelo caminho discutindo entre eles quem era o maior. Eu fico imaginando que Pedro, Tiago e João deviam estar dizendo, nós somos os maiores. Nós subimos no monte. Tem muita gente que fala assim, né? Eu sou maior que você, eu já subi no monte. Já vi folhinha brilhar. Esses dias me falaram que lá em Piracicaba tem um monte abençoado. Não sei se vocês sabiam disso. Por favor, não vá lá, não. Diz que em determinado momento a glória de Deus baixa nesse monte e as pessoas rolam lá para baixo. E voltam inteiras, sem nenhum arranhão. Eu falei, para quê, meu Deus do céu? Para quê? Fica rolar até lá embaixo, né? Que objetivo, né? Mas eu acho que Pedro, Tiago e João deviam estar falando isso, nós somos os maiores. Ou quem sabe outros deviam estar dizendo, eu sou maior porque eu sou o tesoureiro do grupo. Eu sou maior porque eu sou aquele discípulo que Jesus ama. Eu sou maior porque eu sou filho do trovão. E aí Jesus pergunta, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E o texto diz que eles não falam nada, porque eles estavam discutindo exatamente quem era o maior. E aí Jesus traz no meio deles uma criança. E Jesus diz assim, olha, se vocês entenderem o que eu vou dizer, então aí sim vocês vão entender o que é o reino dos céus. Se alguém receber o reino de Deus como uma criança, esse é o maior no reino. E Jesus ensina que maior é aquele que na verdade serve. Maior é aquele que humilde. Maior é aquele que na verdade não se arvora da sua grandeza, mas reconhece a sua pequenez. Na verdade não existe esse negócio de maior ou menor. Todos nós devemos considerar o outro maior do que a nós mesmos. Segunda lição que Jesus nos dá, que eu quero usar como ilustração desse exemplo de Cristo e do ensino de Cristo, é o lava-pés. Lembra da história do lava-pés? Última Páscoa, Jesus institui a ceia, e num determinado momento Jesus começa a lavar os pés aos discípulos. E esse era um serviço feito pelo escravo. O judeu era muito prático nesse sentido, ele tinha uma hierarquia. Aliás, algumas regiões no mundo ainda são assim, sistema de castas. E no sistema judaico daqueles dias, quem lavava os pés era o servo mais inferior, mais humilde. E aí, de repente, os discípulos estão ali e Jesus se cinge de uma toalha, põe água na bacia, começa a lavar os pés aos discípulos. E Pedro diz, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo. O que é isso? Que humilhação que o Senhor está fazendo aqui na nossa frente. E aí Jesus diz, Pedro é interessante, né? Jesus fala para ele, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. O exagero, lava tudo, né? Jesus diz, não precisa, porque vocês já estão lavados pela palavra. E Jesus lava os pés. E aí quando Jesus termina, o texto diz que ele diz para os discípulos, vocês compreenderam? Compreenderam o que eu fiz?
Se eu sou mestre, e vocês me chamam de mestre, Senhor, e de fato eu sou, então façam vocês também isso. Não é para a gente sair lavando os pés uns dos outros, irmãos, mas é para a gente servir uns aos outros, para a gente se humilhar diante dos outros. Ora, se sabeis essas coisas, diz Jesus, bem-aventurados sois se as praticardes. A mesma ideia do texto aqui, quando Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento. Outro exemplo de Jesus, ou outro texto que fala acerca de Jesus, eu achei muito interessante, Romanos 15, 3, quando Paulo diz que Jesus não procurou agradar a si mesmo. E uma passagem que Jesus deixa muito claro para nós é quando ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, o exemplo de Jesus é, em primeiro lugar, o exemplo que nos leva a uma vida de humildade. Mas eu quero continuar, irmãos, dizendo que o exemplo de Cristo nos leva a um entendimento da salvação. E aqui o texto é maravilhoso, do verso 6 até o verso 8, nós entramos no hino, na peça litúrgica. E aí, em primeiro lugar, Paulo vai dizer que Jesus não se apegou à sua divindade. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, com a glória de Deus, com a identidade de Deus, com o louvor de Deus, ou sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Cristo não se apegou, não se agarrou à sua divindade. Jesus não se prendeu a privilégios que sempre foram dele. Quando ele se encarnou, quando ele se humilhou, ele não se agarrou nisso. Ele podia ter feito. Algumas vezes nós temos alguns lampejos da divindade de Cristo, quando ele faz, por exemplo, milagres, quando ele anda sobre o mar, quando ele ressuscita pessoas, lá no Monte da Transfiguração, mas na maioria das vezes a divindade de Jesus foi oculta, diante das multidões, diante do palácio, diante dos reis. Calvino diz que o aviltamento dele foi voluntário diante dessa afirmação. Jesus abriu mão, mostrando que ele fez isso voluntariamente, que a vergonha dele foi voluntária. Nós temos alguns exemplos claros disso, eu vou citar dois. Toda a vida de Jesus, mas há dois exemplos claros. O primeiro deles é na tentação. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4 que Jesus foi levado até o deserto para ser tentado. E quando Jesus estava ali jejuando, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu. E Satanás foi astuto. E ele tentou Jesus no ponto forte de Jesus. A gente acha que às vezes a gente é tentado no ponto fraco, não? Às vezes a gente é tentado no ponto forte. Porque o ponto forte da gente, a gente tem a tendência de achar que a gente é suficiente nele. E aí, qual foi a tentação de Satanás? Se és filho de Deus. As duas primeiras, pelo menos. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, atira-te aqui do pináculo e darás ordem aos anjos ao teu respeito. O diabo diz, Jesus, seja Deus, faça aquilo que você sabe fazer, que é da sua natureza fazer. Use aquilo que é o seu ponto forte, Jesus. Mas Jesus vence com a palavra. Porque se ele tivesse usado da divindade dele, ele podia usar. Você e eu podíamos dizer, mas nós não somos divinos. O diabo podia falar assim, mas eu não sou divino, então não é justo eu estar no inferno. O outro exemplo é na condenação. Quando diante de Pilatos, Jesus foi levado, Pilatos disse para ele, o senhor sabia que eu tenho autoridade para te crucificar e para te soltar? Jesus diz, nenhuma autoridade o senhor teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Em outras palavras, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu posso fazer. Eu posso dar ordem aos anjos, e eles
vêm aqui de uma só vez e destroem todos vocês. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu vou abrir mão de usar a minha divindade. Segundo lugar, irmãos, segunda estrofe do hino da humilhação, da estrofe que fala da humilhação. O texto diz que ele se esvaziou. E esse termo é fantástico no texto, verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Cristo manteve, como diz Calvino, a sua deidade escondida por algum tempo. Ele deixou de lado o seu status celestial, não o seu ser divino, quando ele se encarnou. O que nós precisamos entender nesse esvaziamento de Deus? Não Jesus não deixou de ser Deus. Como Calvino diz, ele escondeu a sua deidade. Ou ele deixou o seu status celestial ali de lado. Mas Cristo, ele realmente se tornou homem. E a expressão é interessante, porque o texto diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Alguns falam que essa palavra semelhança é que de fato Cristo não foi humano. Ele só parecia humano, mas não era humano. Essa doutrina, ela criou forma no século II. E ela foi, ou é conhecida como docetismo. Docetismo é uma doutrina que diz que Cristo não foi humano, ele parecia humano, mas não era. E ela é uma doutrina que foi elaborada no século II, mas ela estava de forma embrionária presente lá no Evangelho, na carta de João. Quando João diz que nós devemos examinar os espíritos, e os espíritos aqui dos profetas, né? E ele diz, se alguém diz que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Interessante, né? Se alguém diz que Jesus não era de fato humano, é, na verdade, o anticristo. O anticristo é aquele que prega contra Cristo também. Não é só aquele que se coloca no lugar de Cristo, mas é aquele que é contra a mensagem de Cristo, contra a pessoa de Jesus. O docetismo foi criado sob a influência da filosofia dualista grega, que dizia que o corpo é mau e a alma é boa. Como que o Filho de Deus, não, pode ter se encarnado se o corpo é mau? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que de fato Jesus assumiu a identidade humana. É interessante, irmãos, porque às vezes a gente não fala isso, mas a gente é ensinado assim. Eu costumo dizer isso às vezes nas aulas aqui de profissão de fé. Você já viu um quadro de Jesus? Nós não sabemos como Jesus era, mas existem muitas gravuras, muitas figuras que retratam aquela época. E quando você olha, se tivesse aqui atrás um quadro desses que existem por aí, de Jesus, do seu tempo e dos discípulos, se eu colocasse aqui, daí de trás você ia ver quem é Jesus. Porque Jesus ia ter um destaque. Ele ia ser mais brilhante do que os outros. Uma auréola na cabeça dele, por certo teria. E você ia falar, olha, aquele lá é Jesus. Ele é mais transparente do que os outros, né? Quando Judas foi trair Jesus, o que ele disse para os soldados? Aquele que tiver auréola na cabeça, ele é o Jesus? Não. Aquele que eu der um beijo. Porque Jesus não era óbvio. Jesus era igual. Passou por todos os condicionamentos normais da vida humana. Teve fome, ficou cansado, ficou deprimido. A minha alma está angustiada até a morte. Tem gente que fala que depressão é do diabo. Jesus assumiu a forma de servo. E é isso que Paulo diz aqui como estrofe desse hino. E a terceira estrofe é: Cristo foi obediente até a morte. Verso de número 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
A vida de Jesus foi marcada pela obediência até a morte. O texto fala então aqui, por isso que eu disse que não é só exemplo, o texto fala aqui da exclusividade de Jesus. Ou seja, nenhum de nós pode se humilhar como Cristo se humilhou. Nenhum de nós. Paulo diz isso lá em Romanos, quando ele diz que alguém pode até morrer por um amigo, por um justo, pode até se animar, mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ninguém pode se humilhar como Cristo nesse sentido, por isso o texto é único também. Em outras palavras, irmãos, Jesus veio para dar a sua vida, e ele fez isso espontaneamente. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou perto de mim e disse assim: a única pessoa boa que viveu na face da terra foi Jesus, mas coitado, mataram ele. Eu disse: você está enganado? Não, não estou, mataram. Só sei que não sabe que mataram. Eu sei que mataram, mas Jesus diz assim: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Não mataram Jesus simplesmente, ele deu a sua vida, ele se deixou morrer. O exemplo de Cristo deve nos levar, irmãos, a um espírito de adoração. Verso 9 até o verso 11. E aí, mais 3 estrofes. Primeira delas, verso de número 9, Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Coisa extraordinária, não é? Eu li uma heresia acerca desse versículo, que as pessoas dizem que Jesus morreu porque ele sabia que ia receber a glória. Então ele fez tudo o que ele fez porque ele sabia que Deus ia exaltá-lo. É a troca da universal do reino de Deus, não? Você dá e Deus te dá. Você contribui com o templo de Salomão e Deus vai te abençoar te dando riqueza. Eu não concordo com isso, nem com o que dizem lá nesse tempo, nem com essa interpretação. Jesus não fez o que fez para receber o que ele recebeu. Ele fez por amor, por graça, por misericórdia. No entanto, o Pai recompensou Jesus pela obra que ele fez, pela obediência dele. E é isso que o texto está dizendo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. A palavra sobremaneira, que significa mais alta posição. Ou seja, Jesus foi restaurado ao status que ele tinha anteriormente. A diferença aqui é qual? É que agora ele recebe esse nome como Deus homem. Antes ele era só Deus. Aí ele escondeu a sua divindade, assumiu a forma de um servo, mas agora Deus o exalta como Deus homem e o dá um nome que está acima de todo nome. Ele próprio diz isso lá em Mateus 28, quando ele diz: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Isso está dito em 1 Timóteo 3,16, um versículo maravilhoso, quando Paulo diz que ele foi contemplado por anjos, crido no mundo e recebido na glória. A ideia é exatamente do hino de louvor aqui. Ele se humilhou, ele se encarnou, ele serviu, ele morreu, pagou o preço do nosso pecado, mas Deus o exaltou. Deus colocou o seu nome acima de todo nome. O exaltou sobremaneira. Segunda estrofe, no verso 10, Paulo então usa o hino como um sentido de adoração de todos nós. E aí ele diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O que nós temos aqui, irmãos? Gestos de adoração. Quem que pode se curvar diante de Jesus? Nós só podemos nos curvar diante de Jesus se de Jesus de fato for Deus. Senão seria idolatria, blasfêmia de fato. Os testemunhas de Jeová têm razão. Então eles precisam rasgar esse livro, esse versículo também da Bíblia deles. Os mormons
dizem que Jesus é irmão de Satanás, porque ele foi criado, irmão de Lúcifer. Satanás tomou um rumo, Jesus tomou outro. Mas eu pego esse versículo e eu leio aqui que todo o joelho se dobre. Então eu fico num aperto, se eu não entendo que Jesus de fato é Deus. E aqui eu quero dizer algumas coisas importantes, porque Paulo diz algo maravilhoso. Ele diz: nos céus, na terra e debaixo da terra. Talvez seja um texto profético, porque esse texto ainda não se completou na sua totalidade. O que eu quero dizer com isso? Eu coloquei aqui. Primeiro, a igreja adora Cristo hoje, a igreja verdadeira. Por isso que eu iniciei o culto dizendo que Deus procura adoradores. Nós somos adoradores. A igreja de Jesus verdadeira adora a Cristo hoje. Os espíritos dos justos, aqueles que já morreram, estão lá no céu, adorando a Jesus lá no céu agora. E eles fazem coro com os anjos que estão lá nos céus. Se você lê o Apocalipse, você vai contemplar essa visão. Eu gosto muito do capítulo 5 de Apocalipse, quando João vê alguém sentado no trono, e aquele que está sentado no trono é o próprio Deus. E ele tem um livro que está selado por dentro e por fora, com 7 selos. E aí João olha e ele ouve uma pergunta: quem é digno de abrir o livro? E o texto diz que ele olha e não vê no céu, na terra, nem debaixo na terra, ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para aquele livro, que representa a vida, aquilo que o homem perdeu no Éden, o desenrolar da história, o governo do universo no interesse do trono. Ninguém é digno. E aí João começa a chorar copiosamente, e um ancião diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então olhei para ver quem falava comigo, e eis que um cordeiro de pé, como tinha sido morto. E quando João vê Jesus, naquela visão gloriosa do céu, Jesus toma o livro e começa a abrir o livro e seus 7 selos. E naquele instante que Jesus toma o livro, o texto diz que anjos, seres celestiais, criaturas do universo inteiro, começam a dizer: digno é aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. A ele o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Coisa maravilhosa. Isso já acontece. Mas um dia, e essa é a mensagem profética do versículo, um dia todos se prostrarão diante de Jesus e o adorarão como soberano Senhor. E aqui nós vamos, quem sabe, ver muita gente de joelhos. Às vezes, eu gosto de falar isso, né? Já falei algumas vezes, né? E eu fico imaginando ali. Eu queria ver. Não sei se aqui se deseja ver isso, mas eu quero ver ali, de joelhos, Hitler adorando Jesus. Eu quero ver ali Lula, Dilma, Obama. Eu quero ver o diabo ali ajoelhado, os anjos, os demônios, todos vão se curvar diante do soberano Senhor. Por fim, irmãos, a última estrofe: toda língua confesse. Bem parecido com o verso anterior. O texto, como diz John Stott, dá a Jesus aqui um título divino. Ele diz: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, ho Kyrios, no grego. Paulo pega essa palavra que era atribuída a Yahvé, ao Deus da graça de Israel. E Deus está dizendo, e Paulo está dizendo aqui que Jesus, aquele que morreu, é o Yahvé, o Deus eterno, o Senhor, soberano, absoluto, sobre todas as coisas.
Jesus recebe o próprio nome de Deus e é adorado como Deus homem. Essa é a diferença do que ele tinha antes do que ele é agora. Toda língua vai confessar. Esse é um texto profético também. Eu fico imaginando também, não só o indivíduo lá ajoelhado, mas ele falando: Jesus é Senhor. Às vezes entre dentes, né? Jesus é Senhor. E não há competição com o Pai, né? O que eu acho bonito nesse texto é isso, não? Porque o texto termina para a glória de Deus Pai. Glorificar Jesus é glorificar o Pai. É glorificar o Espírito. Muito bem, irmãos. Vamos lembrar esse texto extraordinário, o tema que eu usei, o exemplo de Cristo. Por que eu usei a expressão exemplo de Cristo? Porque liga com a humildade dos versos 1 a 4 e liga com a salvação, que é o hino ou a peça litúrgica. Então, o exemplo de Cristo deve produzir em nós prática da humildade. Esse foi o primeiro ponto. Segundo lugar, o exemplo de Cristo deve nos levar ao entendimento claro da salvação. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, se esvaziou, foi obediente até a morte e morte de cruz. O exemplo de Cristo deve criar em nós um espírito de adoração, porque Ele é Senhor, tem um nome que está acima de todo nome. Eu e você hoje podemos livremente nos ajoelhar diante do Senhor Jesus e adorá-lo. 3 aplicações para a gente terminar. Primeira, seja humilde. Não é fraqueza isso. Afinal, o seu Senhor, o seu Jesus, deu o exemplo para você. Segundo, compreenda o que Cristo fez na cruz. Entregue a sua vida para Ele. Senão você está perdido também, viu? Faça isso rápido, se você não fez ainda. Terceiro, como igreja, irmãos, nós temos o privilégio de sermos chamados de adoradores. Então, adore a Jesus, em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.